capítulo de número 3, Gênesis 3, de 3 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, diante da tua excelente palavra nos encontramos, e é esta palavra que alimenta a nossa existência. Por isso eu suplico ao Senhor, que o Senhor esteja ministrando aos corações, onde quer que estejam a minha irmã, o meu irmão em Cristo, onde quer que esteja o ouvinte da tua palavra, seja agora na transmissão ao vivo, mas algum dia e que essa mensagem alcançar outros corações. Prepara, ó Deus, o nosso coração para receber o recado do Senhor, que é o que nos sustenta aqui nesta vida. Faz cair por terra toda e qualquer interferência, em nome de Jesus. Amém. Impossível ter êxito na vida sem ouvir ou dizer não. Impossível ter êxito na vida em todas as dimensões sem ouvir ou dizer não. Não é não. É uma frase que se repete. Não é não. Algumas pessoas parecem uma coisa óbvia, mas algumas pessoas, por incrível que pareça, conseguem ouvir em um não, um sim. Mas o não é não. Esta palavra que na nossa mais tenra infância, Deus nos dá a graça de conhecermos e de pronunciarmos, e de, até com uma certa repulsa, ouvirmos ela em todas as fases da nossa vida. O não tem o seu valor, tanto para dizer como para ouvir. Quando nós não temos possibilidade de dizer não, coisas terríveis estão para acontecer em nossa vida. Quando nós não estamos dispostos a ouvir o não também. Bem pequeno, nós ouvimos os nossos pais dizer: não mexa nisto. Geralmente é algo que está em cima de um estante, e que, se nós pegarmos aquilo, pode cair sobre a nossa cabeça e causar um prejuízo, nos ferir, ou quebrar algo muito valioso, seja uma coisa sentimental ou de valor financeiro mesmo. E você e eu nos lembramos de muitos nãos. Nós às vezes nos recordamos de nãos que nós dizemos e que salvou a nossa situação. E nós nos lembramos também de nãos que nós ouvimos e que também nos fizeram muito bem. E nos lembramos também de nãos que nós não aceitamos e que por conta disto pagamos um alto preço. Todos nós precisamos entender o valor do não. Nesse exato momento
Você pode estar sendo chamado à responsabilidade para dizer não, ou para ouvir um não. Não, a palavra não é uma palavra muito agradável, mas ela é uma palavra de suma importância e necessidade. O não é importante. E lembrando, não é não. Não podemos colocar um não no lugar do sim e nem um sim no lugar do não. Irmãos queridos, durante algum tempo, agora não vejo mais, mas durante algum tempo eu percebi algumas gramas onde estava escrito assim: não pise na grama. Aquilo parecia mais um convite para que alguém pisasse na grama. Se você coloca escrito em algum lugar, não mexa aqui, nós temos uma predisposição de não obedecermos o não. Eu não sei bem o que é isso, mas imagino que é alguma coisa de rebeldia que nós temos em nosso coração, já trazemos lá da nossa índole. E durante a nossa vida, precisamos aprender a dizer e a ouvir não. Portanto, impossível é vivermos uma vida exitosa, uma vida com êxito, sem que aprendamos a ouvir e a dizer não. Nós percebemos, meus amados e queridos irmãos, que casamentos estão sendo destruídos. Espero que não seja este o seu caso, mas se for este o seu caso que está nos ouvindo nesta noite, porque o marido não aprendeu a ouvir um não necessário que a esposa tem dito a ele, e a esposa fala não, e ele continua fazendo. Marido, não gaste tanto, e ele continua gastando. Marido, não seja tão relaxado, e ele continua sendo relaxado. Marido, eu não gosto de determinada atitude sua, e ele continua, apesar do não gostar, ele continua fazendo. Da mesma maneira, mulheres que não escutam não dos seus maridos, dos seus pais, os homens também não escutam, e isso vai prejudicando o relacionamento lá no seu trabalho. Se você não aprender a ouvir o não, você vai ter problemas de relacionamento no seu trabalho. E a Bíblia se volta a esta questão. E nós vamos fazer uma breve análise ao texto que lemos, que está em Gênesis, quando percebemos que, biblicamente, o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram um problema terrível, foram expulsos do paraíso, o lugar onde Deus criou para que eles vivessem muito bem, obrigado. Lá onde eles tinham tudo, principalmente a comunhão com o seu Deus, porque na viração do dia diz a palavra, que ia lá o Senhor no jardim, e olhava como estava a situação, tanto é que quando aconteceu a desobediência, o desobedecer o não do Senhor, o Senhor chegou e falou: Adão, onde estás, Adão? Mesmo sabendo onde Adão estava, porque ele é onisciente, perguntou: onde estás? E Adão respondeu: vi que o Senhor estava vindo e me escondi com vergonha, porque estava nu. Irmãos, causou um desequilíbrio tremendo na vida de Adão e Eva, porque desobedeceram o não do Senhor, quando ele disse: de todas essas árvores aqui você pode comer, menos dessa aqui, ó, que está aqui no centro do jardim, que dá conhecimento do bem e do mal. E é assim, sempre há um incentivo para que se desobedeça o não. O não coerente,
o não necessário, sempre vai haver uma voz maldita igual a da serpente. Aos filhos, os pais dizem assim: não faça isso, meu filho. Aí lá no meio dos seus amigos tem sempre uma serpente maldita que diz assim: aqui nada, os seus pais dizem isso, mas na época que eles eram da sua idade, eles faziam a mesma coisa. Como diz a música, e vivemos como os nossos pais. Isso não é desculpa para deixar de obedecer o não dos pais. E aí, o resultado será sempre um resultado terrível. Em algumas situações não será fácil para você, homem, mulher de Deus, adolescente, jovem, criança. Em muitas situações na tua vida não será fácil encarar o não e dizer assim: olha, eu vou encarar esse não e eu vou obedecer esse não. Geralmente, o que nos falta é ouvir com resiliência quando um não coerente está sendo falado, um não que está ali para nos proteger e não está para nos atrapalhar. E muitas vezes nós vamos sim ter que prestar atenção naquele não. Analisa o não. Não decide se vai fazer ou não fazer com a cabeça quente. Esfria a cabeça, vai para um canto separado. Geralmente quando a gente esfria a cabeça, a gente percebe que aquele não foi maravilhoso e a gente inclusive estava precisando. O não dói. O não dói. Desagrada. Deixa a gente nervoso. E esses que desagrada, que deixa a gente nervoso, é o que mais a gente precisa. É o que mais precisamos. E está aqui Adão e Eva, e causou um distúrbio na vida daquele primeiro casal. E aí aconteceu o pecado original da desobediência. E por conta disso aqui, nós todos, por a desobediência de um não, nós todos hoje sentimos o peso da desobediência dos nossos pais. E aí o Senhor, através dessa consequência, Deus, por misericórdia, Ele nos enviou a solução para essa desobediência. E aí todos nós, inclusive você que está aí nos assistindo, temos a oportunidade de obedecer o Senhor agora. Porque lá no Jardim do Éden aconteceu a desobediência, o não obedecer o não. E a consequência, sempre que desobedecemos um não coerente, não é? Um não que faz sentido, nós realmente sentimos o peso das consequências da desobediência. Uma criança vai pôr o dedinho lá no fogão, e os pais falam: não põe o dedo, meu filho. E quando os pais dão as costas, ele vai lá e põe a mão no fogo ali do fogão, e ele tem uma experiência dolorosa, ele se queima. E muitas vezes, quantas vezes eu e você, nós não nos queimamos por desobedecer o não do Senhor, até o não dos nossos pais. Mas nós temos um exemplo que o próprio Jesus encarou o não do Pai. Mas pastor, onde está isso? Onde está isso? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender como ouvir o não e como nos comportar diante do não. Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, 39. O não que Jesus recebeu do Pai. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Está aí, Jesus nos ensinando
o nosso comportamento deve ser diante de um não de Deus. O próprio Jesus sentiu na pele a necessidade de ignorar as suas próprias dores, o seu próprio receio, a sua própria angústia de estar diante da cruz para morrer por mim, morrer por você, para pagar o preço que nós devíamos. E isto é evangelho que promete perdão de pecados, salvação da alma, porque a Bíblia diz que assim como veio do pó, nós voltaremos, o pó volte ao pó, e o Espírito volte a Deus. E é disso que nós estamos falando. A nossa obediência pode nos levar para longe de Deus, pode nos trazer muitas consequências materiais e principalmente espirituais, pode nos afastar de coisas maravilhosas, quando nós não aprendemos a obedecer o não do Senhor. E aqui estamos aprendendo com Jesus. Toda vez que nós ouvirmos um não, que devemos ouvir, que você sabe e eu também, porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos. Vem dizer, esse não aí, nós sabemos que aquele não que a gente tem que obedecer. Às vezes a gente está até batendo o pé, mas obedece o não coerente do Senhor. Talvez você esteja diante de uma necessidade de ouvir o não. De ouvir o não. E aqui Jesus disse assim, se for possível, passa de mim esse cálice. E o que nós entendemos que aconteceu da parte de Deus Pai? Ele disse não para Jesus. Disse não para Jesus. E Jesus estava aberto a ouvir o não. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas que seja tua. Portanto, que seja o teu sim. Que seja o teu sim. Que para mim é não. E Jesus, com resiliência, ele aceitou o não. Ele morreu numa cruz. Ele pediu, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha, que seja a tua. Ele aceitou de bom grado. Agora imagina o prejuízo espiritual. O que seria de mim? O que seria de você? Olha como um não que é desobedecido causa prejuízos estrondosos. Você, se for honesto, se você for honesta, meus queridos, vocês vão admitir que muitos dos problemas que hoje você passa, que você já passou, que talvez ainda vai passar, é por não entender a importância, o valor da palavra não, tanto para ouvir como para falar. Estava lendo a respeito do não. O não é libertador. Quantas pessoas estão vivendo uma vida hoje de hipocrisia, uma vida desagradável, uma vida de péssima qualidade, quando Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e que tenham vida em abundância, mas saibam, para que ter vida em abundância com o Senhor, é preciso ouvir e falar não. José, ele sabia dizer não. José tinha tudo para aceitar o convite da mulher de Potifar. Tinha tudo para aceitar o convite. E ele soube dizer não, mesmo indo parar na cadeia por falso testemunho. Tinha tudo para dizer, para não negar aquilo lá. Mas ele disse não, porque ele entendia que aquele não ia ser maravilhoso, ia ter um papel tremendo para a vida espiritual, para o seu caráter, para a vida dele com Deus. E foi assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não passou o cálice. A resposta foi não. Se o nosso Jesus, nosso Salvador, submeteu ao não do Pai,
em benefício, você vai ter que dizer não. Você vai ter que aceitar alguns nãos para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Você está entendendo o que o Senhor está falando através da sua palavra no teu coração nesta noite de quarta-feira? O não, muitas vezes, vai nos deixar angustiados, chorosos, chateados, por um dia, por uma semana, por um mês, por 6 meses. Mas vai chegar um momento que você vai perceber e você vai declarar, se você for honesto com você, honesto com o Senhor: bendita a hora que eu disse não, e maldita a hora que eu não fiz isso quando deveria fazer. Onde estaria você se você e eu não ouvíssemos os conselhos dos nossos pais, quando dizia: não se envolva com coisa errada? Mas você sabe que é a coisa errada. Não se envolva com coisa errada. Se guarde. Se dê respeito. Mocinhas, rapazes do Senhor, se deem respeito. Não se vendam. Não se depravem. A juventude e a primavera da vida. Está escrito sobre a juventude, não é? Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, recreia o teu coração, seja feliz, seja um jovem feliz, mas saiba de uma coisa: de todas essas coisas nós teremos que dar conta ao Senhor. E é assim, Jesus, ele aceitou o não do Pai, e por isso nós fomos beneficiados. Já caminhando para o encerramento da nossa breve meditação, Êxodo capítulo 20, de 13 a 17. Não, o não que põe ordem no mundo, o não que é base para as determinações jurídicas, até para os ateus. Êxodo capítulo 20, 13 a 17. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não, não é não. Juridicamente falando, até os ateus obedecem esses critérios. Não matarás, se matar vai preso. Onde é que está esse limite? Na Bíblia, palavra de Deus. Esses são os nãos que põem ordem no mundo, que põem ordem na minha vida. Nós, irmãos queridos, nós estamos vivendo um momento de uma geração que não aprendeu a ouvir e nem a dizer não. Está sendo formada uma geração que a mensagem para essa geração aí fora é: faz o que der no teu coração, tudo é da lei, verdade relativa, que para mim é verdade, para o outro já não é verdade, mas para mim é verdade. Cada um tem o Deus que pretende ter, de preferência que não interfira, que você possa dizer sim para tudo, seja livre, como uma sociedade alternativa do finado Raul, que morreu e não entendeu que não se chama aquele que nos salvou de besta, quando ele faz aquela letra da música dizendo que eu não sou besta, para tirar onda de heróis, se referindo a Jesus. O gesto mais lindo e maravilhoso que poderia acontecer em prol da humanidade
ele entende assim, e é essa geração que ele deixou aí, de vez em quando fazem um tributo a ele, e cantam, e diz as suas letras, que ele prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, se referindo à mensagem bíblica, onde diz que Deus criou o homem em sua imagem, conforme a sua semelhança, e o homem se degradou, desobedeceu, não ouviu o não, o primeiro não que ele deveria ter ouvido, ele não ouviu, e por isso temos tanta aversão ao não. E eu nesta noite, juntamente com você, desejo sinceramente que todos os nãos que nós precisarmos obedecer, que o Senhor nos dê humildade e competência e caráter para obedecermos. E todos os nãos que precisamos falar, que o Senhor nos dê essa autoridade de falar também não. Esta palavra de Deus para o teu coração nesta quarta-feira, e que Deus continue abençoando a sua vida, e que o não seja uma bênção para você, e que quando você precisar dizer não, eu espero sinceramente que se uma pessoa só, de todas que ouviram esta mensagem, poder utilizar esta mensagem para que seja bênção para a sua vida. Nós vivemos no mundo, em que o não é algo impraticável e as pessoas querem sim para tudo. Tema da nossa mensagem nesta noite: impossível ter êxito na vida sem ouvir e dizer não. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, onde quer que você esteja. Nós vamos orar novamente ao encerrarmos este culto, e novamente lembrando de orar pelo irmão da Helena, o Paulo, e perdeu a sua esposa. Que o Espírito Santo console o teu coração, Paulo, onde quer que você esteja. Estamos orando por você. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo continua te amando, de braços abertos, para que você volte a servi-lo, coisa que você já sabe fazer. Quero pedir também pelo Valdir. Deus abençoe Valdir, que deve estar assistindo o culto. Grande abraço, meu amigo. Estimo as suas melhoras. E as orações que foram aqui pedidas, nós vamos orar e pedir, né? Entrou depois a irmã Maria, a irmã Maila, a irmã Dora, a irmã Cleide, Moacir, Lúcia, Santana, esse pessoal entrou, né? São 30 casas que estão aí logadas. Que Deus abençoe, e vamos orar por todos que pediram oração aqui. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por esta oportunidade de pregar a tua palavra. Obrigado pela mensagem que veio da tua palavra para os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a dizer não quando for necessário, e ouvir não também, que sejamos, ó Deus bendito, humildes para reconhecer quando precisamos ouvir não. Em nome do Senhor Jesus, graças te damos e te pedimos por todos que estão necessitando de oração. Ó Deus bendito, pela festa do morango, o Senhor sabe os nossos objetivos. Toca no coração das pessoas para participarem, que não venha sobrar nada, que nós possamos conseguir o nosso intento. Ó Deus, te pedimos também pela visita que vamos fazer à Igreja Assembleia de Deus, lá na Zona Leste, no próximo sábado, onde vamos ali levar a tua palavra, louvar o teu nome, junto com outros irmãos abençoados. Que essa viagem seja para o louvor da tua glória e para a salvação de vidas, ó Deus. E esse é o nosso maior intento. Em nome do Senhor Jesus, nos dá um restante de noite também na tua presença. Oramos, te agradecemos e pedimos essas coisas. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom restante de semana para todos.
Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.